Vamos então ver o exercício 22 sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas. Neste caso vamos tratar o retângulo parcialmente circunscrito e paralelo a um outro retângulo inscrito numa circunferência. Vamos então ver o enunciado. Diz-nos o seguinte: na figura seguinte temos um círculo, que este aqui é preto, e dois retângulos. Este aqui, o retângulo ABCD e o retângulo EFGH. O ABCD está inscrito no círculo. Os seus vértices pertencem à circunferência fronteira do círculo. Sabendo que este tem de medidas 9 unidades de comprimento e 12 unidades de comprimento, isto é, comprimento igual a 9, largura igual a 12, calcular a área do retângulo EFGH, isto é, do retângulo cor de laranja. Vamos então ver a resolução. Temos então aqui o nosso círculo, o retângulo verde ABCD inscrito no círculo e o retângulo EFGH circunscrito parcialmente no círculo. E está circunscrito porquê? Porque os lados GF, GH e EH são tangentes ao círculo, mas este lado, o lado EF, não é tangente ao círculo, isto é, interseta o círculo em dois pontos. Se este lado EF fosse tangente à circunferência naquele ponto, isto é, num ponto que ficaria numa horizontal passando pelo ponto O, então o retângulo vermelho seria circunscrito. Como não acontece isso, dizemos que ele é parcialmente circunscrito, dado que apenas 3 dos seus 4 lados são tangentes à circunferência. Se a reta OI é a mediatriz do lado CD, significa que esta mediatriz vai dividir o segmento de reta CD em duas partes iguais, de onde podemos concluir que os segmentos de reta CI e DI têm a mesma medida de comprimento, isto é, 12 dividido por 2, ou seja, 6 unidades de comprimento. De igual modo, a reta OK é a mediatriz do segmento de reta BC, isto é, divide este segmento de reta BC em dois segmentos de retas com o mesmo comprimento. Neste caso, o segmento de reta BK e o segmento de reta CK têm de comprimento BC sobre 2, isto é, metade da medida do lado BC, ou seja, 9 dividido por 2, 4,5 unidades de comprimento. Pelo teorema de Pitágoras, nós podemos traçar aqui o nosso raio e calcular a sua medida, porque ele no fundo é a hipotenusa deste triângulo retângulo no vértice I. Portanto, o segmento de reta CK tem o mesmo comprimento que o segmento de reta OI e a medida do segmento de reta CI é igual a metade da medida do lado CD, isto é, 12 dividido por 2 dá 6. De onde podemos dizer então que 4,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado. Resolvendo em ordem a R, R é igual a raiz quadrada do quadrado daquela soma, ou seja, raiz quadrada de 56,25 vai nos dar 7,5 unidades de comprimento. O nosso objetivo então será calcular as medidas deste retângulo, isto é, do seu comprimento e da sua largura. A sua largura, como nós podemos verificar aqui, corresponde a 2 vezes o raio, não é? O comprimento do segmento EF é igual ao comprimento do segmento QH e é igual a 2 vezes o raio. Temos aqui um raio e temos aqui outro raio. Enquanto o comprimento deste retângulo é igual à adição de duas parcelas, é igual à medida do comprimento do retângulo ABCD, que é este segmento de reta verde, mais este segmento de reta IJ. A medida do segmento BC conhecemos, é igual a 9 unidades de comprimento, é um dado problema. A medida do segmento IJ não conhecemos, mas podemos calculá-la. Temos aqui o raio, OJ é o raio, subtraindo este segmento de reta CK, que é 4,5, significa que vamos ter 7,5 menos 4,5, vamos obter 3 unidades de comprimento. Portanto, o comprimento deste retângulo é igual a 9 mais 3, vai nos dar 12 unidades de comprimento. 9 mais 3, 12 unidades de comprimento. Temos então o retângulo EFGH com dimensões de 12 por 15. Conhecendo estas dimensões, podemos calcular a sua área. Sabemos que a área do retângulo é comprimento vezes largura, ou seja, 12 vezes 15. Temos então a área do retângulo EFQH é igual a 180 unidades de área, que é 12 vezes 15. Vamos recorrer então ao GeoGebra
para analisarmos este problema mais em pormenor e depois deduzirmos algumas relações métricas entre os nossos dados, isto é, comprimento e largura do retângulo ABCD, que é um dado do problema, e, por exemplo, o raio do círculo e as dimensões do retângulo EFGH. Vamos então ver em termos dinâmicos, mas antes de iniciarmos a visualização dinâmica da resolução, vamos analisar a construção geométrica deste problema. Portanto, o que nós temos no fundo como dados é as dimensões deste retângulo circunscrito, este círculo. Temos o comprimento, que vale 9, e a largura, que vale 12. Vamos então ver a construção deste exercício. Começamos pelo ponto O, que vai ser o centro da circunferência e o centro do retângulo. E temos dois seletores. O seletor que nos dá a medida na horizontal, isto é, do comprimento, e este seletor azul que nos dá a medida do lado vertical, isto é, da largura. Traçamos então duas linhas, uma horizontal e uma vertical, uma circunferência com raio exatamente igual ao lado vertical, neste caso, e outra circunferência com o lado horizontal. No nosso caso, nós vamos ter o lado horizontal, isto é o comprimento, igual a 9, e o lado vertical, isto é a largura, igual a 12. Temos aqui os pontos de intersecção. Vamos definir o nosso retângulo ABCD e o nosso círculo, onde está inscrito o nosso retângulo. Sabemos que o retângulo exterior é um retângulo paralelo a este, mas em que o lado paralelo ao lado AB não é circunscrito. Vamos então definir os pontos de intersecção, L3, L4, L1, L2. Temos as horizontais que passam por aqueles pontos de intersecção e a vertical, neste caso, passa por L3. Os pontos de intersecção destas linhas de referência vai nos dar o nosso retângulo EFGH. EFGH. Portanto, temos a nossa figura desenhada. É então a partir deste momento que nós vamos analisar o nosso exercício em termos dinâmicos. Portanto, como nós vimos, o seletor a verde define o lado horizontal, isto é esta medida, que no nosso caso é 9, e o seletor azul define a largura, que no nosso caso não é 13, mas é 12. Portanto, 9, 12. Sabemos então que a reta definida pelos pontos O e I, ou OJ, esta reta horizontal é a mediatriz do segmento de reta CD, o que significa que o lado que tem medida 12 unidades de comprimento fica dividido em dois segmentos de medida igual a 6 unidades de comprimento. Igualmente para o comprimento, este segmento BC é dividido a meio pela sua mediatriz, que passa pelo ponto O e é definido pelos pontos OK ou OL. Divide então o segmento de 9 em dois segmentos de 4,5. Temos então o raio, que é igual a 7,5, que resulta de um cateto que vale 4,5 e do outro cateto que vale 6. E então as dimensões que nós temos de determinar é as dimensões deste retângulo, EFGH. Verificamos que a largura corresponde a duas vezes o raio. Temos aqui um raio que é OL e temos aqui outro raio que é deste ponto aqui até abaixo. O que significa que a medida do segmento EF é igual a 2R, que é exatamente igual à medida do segmento GH. A outra medida, isto é, o comprimento, vai ser igual a quê? É 9 mais este bocadinho aqui. Isto é, o comprimento do segmento IJ, que é igual a quê? É exatamente igual ao raio menos 4,5. Ora, o raio vale 7,5, menos 4,5 vale 3. Portanto, significa que o comprimento é 9 mais 3 são 12 e a largura são 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes 7,5, que é exatamente
15. Temos então as dimensões do nosso retângulo, que é exatamente 15 por 12. 15 vezes 12 vai nos dar uma área de 180 unidades de área. Em termos dinâmicos, o GeoGebra permite-nos então calcular imediatamente os valores para outras dimensões de partida. Vamos então deduzir a relação métrica entre o comprimento do retângulo ABCD e a respectiva largura com o raio do círculo. Portanto, os dados são C, que é o comprimento do segmento AD, que é exatamente igual ao comprimento do segmento BC, e L, que é o comprimento do segmento CD, que é exatamente igual ao comprimento do segmento BA ou AB. Recorrendo ao teorema de Pitágoras, nós sabemos que o quadrado da hipotenusa, que é exatamente o nosso raio ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, isto é, este cateto OI, que é exatamente igual a metade do comprimento, C sobre 2, ao quadrado, portanto, adicionado do quadrado do outro cateto, que é metade da largura. Portanto, esta medida total é L, metade é L sobre 2. Portanto, R ao quadrado é igual a C sobre 2 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. C sobre 2 ao quadrado é C ao quadrado sobre 2 ao quadrado, ou seja, C ao quadrado sobre 4, e L sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que L ao quadrado sobre 4. Como tem o mesmo denominador, juntamos as duas parcelas, fica C ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Extraímos a raiz quadrada ao primeiro membro, fica então raiz quadrada de R ao quadrado, corta o expoente 2 com o índice da raiz, obtemos R, e extraímos a raiz quadrada do segundo membro. Ora, a raiz quadrada da divisão é igual à divisão das raízes quadradas. Raiz quadrada de 4 é 2. Obtemos então que R é igual a raiz quadrada de C ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2. Significa então que nós chegamos a uma relação métrica que nos permite, partindo dos dados C e L, ou seja, comprimento e largura do retângulo ABCD, calcularmos o raio do círculo circunscrito. Vamos agora deduzir a área do retângulo EFGH em função do raio do círculo. Nós sabemos que a área do retângulo EFGH é igual a comprimento vezes largura. O nosso comprimento é igual a quê? A BC, que é este segmento de reta a verde, mais este segmento de reta azul, que é IJ. Sabemos que IJ é a diferença entre o raio, que é OJ, menos metade do comprimento BC, ou seja, BC sobre 2. E a largura é igual a 2 vezes o raio. Portanto, temos aqui um raio mais um raio. Portanto, 2R. Substituindo então aqui o comprimento pelos respectivos valores, BC é igual a C e IJ é igual a R menos BC sobre 2, ou seja, C sobre 2. BC é igual a C. BC é igual a C, comprimento. Vamos juntar estas duas parcelas calculando o mínimo múltiplo comum. Neste caso é 2, fica então 2C mais 2R menos C tudo sobre 2. 2C menos C dá C, portanto C mais 2R sobre 2. Este é o comprimento. Sabendo que a largura é igual a 2R, a área deste retângulo é igual ao comprimento vezes a largura, ou seja, C mais 2R sobre 2, que multiplica 2R, a largura. Este 2 simplifica com aquele. Vamos obter então CR, propriedade distributiva, mais 2 vezes R ao quadrado. Temos então a fórmula da área deste retângulo EFGH em função do comprimento do retângulo inscrito ao círculo e do raio desse círculo. Vamos então aplicar estas duas fórmulas aos dados do nosso problema. Nós sabemos que o comprimento é igual a 9 unidades de comprimento e a largura é igual a 12. Podemos calcular o raio, basta substituir o C por 9 e o L por 12, fica 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado sobre 2, ou seja, raiz quadrada de 225 sobre 2, raiz quadrada de 225 é 15, dividido por 2 vai dar 7,5 unidades de comprimento. O nosso raio tem de medida 7,5 unidades de comprimento. Fica 9 vezes 7,5 mais 2 vezes 7,5 ao quadrado, ou seja, vai nos dar 180 unidades de área.
Podemos também deduzir a fórmula da área do retângulo EFGH, não em função do raio e do comprimento, mas queremos só em função do comprimento e da largura do retângulo inscrito. Basta substituir então o nosso R por raiz quadrada de C ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2, que foi a relação métrica para o raio deduzida anteriormente, e substituir na forma da área. Fica então C vezes o raio mais 2 vezes o raio ao quadrado. Estamos a ver que o raio ao quadrado é exatamente raiz quadrada de C ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2, tudo ao quadrado. Vai ficar o quadrado do numerador a dividir pelo quadrado do denominador. O quadrado do numerador simplifica o expoente com o índice da raiz. Ficamos com C ao quadrado mais L ao quadrado. O quadrado do denominador é 2 ao quadrado, ou seja, 4. Por isso é que nós substituímos logo o R ao quadrado por C ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Ao multiplicarmos aqui 2 por isto, simplifica este 2 com aquele 4. Fica então C ao quadrado mais L ao quadrado a dividir por 2. Como estas duas parcelas têm o mesmo denominador, podemos juntá-las. Fica então C vezes raiz quadrada de C ao quadrado mais L ao quadrado, mais C ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2. Não podemos simplificar mais, porque aqui temos uma raiz e ali não temos raiz. Se a segunda parcela também tivesse uma raiz, podíamos pôr em evidência. Ou se esta não tivesse raiz, podíamos pôr em evidência na mesma. Como temos uma raiz numa, embora o radicando seja exatamente igual àquela segunda parte, nós não podemos pôr em evidência, portanto, não podemos simplificar mais. Vamos ver um exemplo concreto, aplicando aos nossos dados, C igual a 9 e o L igual a 12, substituindo então o C por 9 e o L por 12, fica 9 vezes raiz quadrada de 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, mais 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ora, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado é 225. Portanto, fica 9 vezes raiz quadrada de 225 mais 225. Ora, raiz quadrada de 225 é 15. 15 vezes 9 dá 135, mais 225. Isto vai nos dar 360 dividido por 2, ou seja, as mesmas 180 unidades de área para a área do nosso retângulo EFGH.